O vento frio de julho cortava meu rosto enquanto eu segurava as últimas flores sobre o caixão de Renato. 32 anos de idade e já viúva. As palavras do padre ecoavam vazias no ar gelado, mas não era o frio que me fazia tremer. Ao meu redor, apenas rostos que mal conhecia. Colegas de trabalho dele, alguns vizinhos, os pais simples e destroçados que me abraçavam como se eu fosse sua própria filha. Dona Vera chorava em silêncio, segurando minha mão com força. Seu João não conseguia parar de repetir. Ele era um menino tão bom, tão bom. Onde estavam meus pais? Minha irmã? Patrícia? Minha melhor amiga desde a infância? A resposta chegou cruel através do celular de Dona Vera. Ela me mostrou a tela com lágrimas nos olhos. Clara, querida, vi nas redes sociais. Sua família está na festa de noivado da Camila. Senti o mundo girar. Fotografias coloridas invadiam a tela. Minha mãe, elegante de azul, brindando. Meu pai, sorridente, discursando. Camila, radiante em seu vestido branco, cortando um bolo gigantesco. Patrícia, minha amiga de 2 décadas, rindo ao lado deles, como se fosse parte da família. Enquanto eu sepultava o amor da minha vida, eles celebravam. Ali, naquele cemitério vazio de afeto familiar, com apenas o amor sincero dos sogros me sustentando, percebi uma verdade devastadora. Não havia perdido apenas meu marido. Havia perdido a ilusão de que família significava amor incondicional. Vamos para casa, filha, Dona Vera sussurrou, me envolvendo em seus braços frágeis, mas calorosos. Você não está sozinha. Mas eu sabia que estava. Completamente sozinha no mundo. 3 meses antes, nossa casa ainda era um refúgio de amor, mesmo em meio à tempestade do câncer. Renato, mesmo debilitado pela quimioterapia, que o deixava magro e pálido, ainda sorria ao me ver chegar do trabalho todos os dias. Como foi o dia, meu amor? Ele perguntava, segurando minha mão com a pouca força que ainda restava em seus dedos. Eu sempre mentia sobre a solidão que sentia. Não contava que minha mãe Marta desconversava quando eu falava dos exames dele. Que meu pai Alcides mudava de assunto quando eu mencionava as contas médicas que se acumulavam. Que Camila estava ocupada demais, planejando seu casamento milionário com Leandro para perguntar como meu marido estava passando. Foi bom, eu dizia, beijando sua testa quente. Rosa trouxe aquela sopa de frango que você gosta. O contraste era gritante e doía na alma. Os pais de Renato, pessoas simples, ele motorista de ônibus aposentado, ela professora primária, apareciam todos os dias. Dona Vera cuidava da casa, lavava roupas, preparava comida. Seu João levava Renato às consultas médicas quando eu não podia sair do escritório de contabilidade onde trabalhava. Do outro lado, minha família de classe média alta parecia viver em outro planeta. Minha mãe, obcecada com aparências e status social, se preocupava mais com os preparativos da festa de Camila do que com a saúde do meu marido. Meu pai, empresário próspero, não conseguia aceitar que eu havia me casado com um ninguém, como ele chamava Renato pelas costas. Clara, você ainda tem tempo de repensar sua vida, minha mãe dizia nas poucas vezes que me ligava. Um homem doente não pode te dar o futuro que você merece. Essas palavras cortavam mais fundo que qualquer bisturi. Como ela não entendia que Renato era meu futuro? Que ele era gentil, generoso, trabalhador? Que fazia trabalho voluntário em orfanatos mesmo ganhando pouco? Que me amava de uma forma que eu jamais havia experimentado? Patrícia, que cresceu comigo, que conhecia cada sonho e cada lágrima minha, também começou a se afastar sutilmente. Ligava menos. Inventava desculpas para não visitar. Quando aparecia, parecia desconfortável, como se a doença fosse contagiosa. Você entende que eu tenho minha própria vida, né, Clara? Ela disse numa das últimas vezes que nos falamos direito. Não posso ficar só pensando em coisa triste. Triste. Meu marido lutando pela vida era coisa triste para ela. A verdade sobre o que minha família realmente pensava chegou através de Diego, colega de engenharia de Renato e um dos poucos amigos que permaneceu próximo durante a doença. Um vídeo no WhatsApp com a mensagem: Clara, você precisa ver isso. Desculpa ser eu quem está mostrando. Minhas mãos tremeram ao tocar na tela. A cena era do ensaio da festa de noivado de Camila.
Patrícia, minha amiga de 20 anos, aparecia sorrindo, erguendo uma taça de champanhe. A família que aparece para o que realmente importa. Risos e aplausos ao fundo. Minha mãe, impecável em seu vestido de festa, completava com voz animada. Pelo menos agora não precisamos mais ouvir sobre médico e remédio o tempo todo. Mais gargalhadas. Camila, radiante em seu vestido de noiva caríssimo, balançava a cabeça com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Clara sempre foi dramática mesmo. Aposto que o coitado do Renato deve estar aliviado de não ter que aguentar mais as neuras dela. A sala explodiu em risadas. Patrícia concordava, balançando a cabeça. Ela sempre foi exagerada mesmo. Lembram quando éramos crianças? Qualquer coisinha virava drama. Imaginem ter que conviver com isso todos os dias. Meu pai aparecia na gravação, bebendo uísque. O menino deve estar contando os dias para se livrar disso. Eles riram mais alto ainda, minha própria família, zombando da minha dor, debochando da luta de Renato contra a morte. O vídeo tinha mais de 5 minutos. 5 minutos intermináveis de pessoas que eu amava me apunhalando pelas costas, transformando meu sofrimento em piada de festa. Renato estava dormindo no quarto ao lado, magro e frágil, os cabelos caídos pela químio, lutando por cada respiração. E eles festejavam na ausência dele como se fosse uma libertação. Chorei até não conseguir respirar. Como pessoas que supostamente me amavam podiam ser tão cruéis? Os ataques começaram sutis, mas se intensificaram nas semanas seguintes. Minha mãe aparecia em casa sempre com papéis na mão e aquele sorriso falso que usava quando queria algo. Clara, querida, você sabe que seu pai não está bem de saúde ultimamente. Precisamos organizar as questões de herança da família. Seria muito mais prático concentrar tudo com Camila, ela entende de advocacia, tem mais estudo. Mãe, não é hora para isso. Renato está mal. É exatamente por isso que é a hora certa. Você vai ter o seguro de vida dele, não precisa de mais nada. Camila tem família para criar no futuro, precisa de segurança. Renato, mesmo fraco, sempre me segurava firme quando eles partiam. Não assine nada, meu amor. Você merece respeito e dignidade. Mas eles insistiam diariamente. Ligações nos horários mais inoportunos. Visitas constrangedoras quando Renato estava fazendo químio. Sempre com a mesma ladainha. Camila era mais preparada, mais estável, mais adequada para cuidar do patrimônio familiar. Clara, seja sensata, meu pai falava com aquela voz autoritária de sempre. Você sempre foi a mais emocional, a mais instável. Camila tem cabeça fria para negócios. Patrícia também começou a mudar drasticamente. Sumia por semanas inteiras, depois aparecia com desculpas esfarrapadas. Estou tão atarefada, Clara. Você entende como é a vida de solteira, né? Tenho que me virar sozinha. Não. Eu não entendia como a amiga que dividia segredos comigo desde os 12 anos, que dormia na minha casa todos os fins de semana na adolescência, que foi minha dama de honra, tinha se transformado numa estranha insensível. Por que você não vem mais me ver? Perguntei numa das poucas vezes que consegui falar com ela. Ai, Clara, é que ficar em ambiente de hospital e doença me deixa muito para baixo, sabe? Preciso cuidar da minha energia. Energia. Enquanto eu me esgotava cuidando do homem que amava, ela se preocupava em preservar sua energia. O dia que Renato partiu, numa manhã silenciosa de julho, liguei imediatamente para minha família. Mesmo depois de tudo, ainda acreditava que a dor me traria de volta o amor deles. Mãe, o Renato... Ele se foi agora há pouco. Silêncio do outro lado. Depois... Ah, querida, que pena mesmo. Mas olha, hoje é o último ensaio antes do casamento da Camila. Você sabe como essas coisas são importantes. Não dá para cancelar agora, já está tudo pago. Meu mundo desabou um pouco mais. Pai, por favor, preciso de vocês hoje. Clara, filha, seja razoável. O casamento da sua irmã é o evento mais importante do ano para a nossa família. Você é uma mulher adulta, responsável. Dê um jeito aí. Depois a gente conversa. Patrícia foi ainda pior. Ai, Clara, que situação difícil. Mas hoje realmente não consigo. Estou ajudando sua irmã com os últimos preparativos.
É muita responsabilidade. Prometo que te procuro amanhã sem falta. Desliguei o telefone e desabei no chão da cozinha. Dona Vera me encontrou lá, chorando como criança abandonada. Venha, minha filha, nós vamos cuidar de tudo, ela disse, me levantando com carinho maternal que minha própria mãe nunca demonstrou. E foi assim que enterrei meu marido. Acompanhada por uma família emprestada que me amava mais do que meu próprio sangue. Diego organizou os detalhes que eu não conseguia pensar. Rosa, nossa vizinha, preparou comida para depois do funeral. Dona Vera escolheu as flores, as músicas, as palavras. Minha família verdadeira escolheu champanhe em vez de lágrimas, festa em vez de funeral, Camila em vez de mim. Como sempre foi. As semanas que se seguiram foram um borrão cinzento de silêncio e dor. A casa ecoava vazia, cada cômodo guardando memórias que me faziam dobrar de saudade. A cama gelada ainda carregava o cheiro dele. Suas roupas no guarda-roupa me faziam desabar todas as manhãs. Ninguém da minha família ligava. Ninguém perguntava como eu estava lidando com a viuvez aos 32 anos. Ninguém se importava se eu estava comendo, dormindo, sobrevivendo. Enquanto isso, Camila inundava as redes sociais com fotos da lua de mel paradisíaca. Minha mãe curtia e comentava cada imagem com corações e parabéns. Patrícia respondia com emojis de palmas e inveja declarada da felicidade alheia. Eu era um fantasma na vida deles, invisível, irrelevante, como se nunca tivesse existido. As contas médicas continuavam chegando. O trabalho se tornou um fardo automático. Eu funcionava no piloto automático, sem energia para mais nada. Chegava em casa, olhava as paredes vazias e me perguntava qual era o sentido de continuar. Noites intermináveis olhando o teto, repassando cada momento com Renato. Dias sem conseguir comer mais que um pedaço de pão. O luto se transformou numa prisão solitária, sem visitantes, sem compaixão, sem esperança. Por que eu não sou suficiente para ninguém? Perguntava ao espelho, olhando meu reflexo magro e abatido. A resposta vinha sempre em silêncio. Talvez eu realmente não fosse digna de amor. Foi Dona Vera quem tocou minha campainha numa tarde cinzenta de setembro, 3 meses após o funeral. Filha, você não pode continuar assim. O Renato não ia querer te ver definhando desse jeito. Ela me abraçou como minha mãe nunca tinha me abraçado. Com carinho genuíno, sem segundas intenções, sem julgamentos. Seu João apareceu atrás dela, consertou a torneira da cozinha que pingava há semanas, trocou lâmpadas queimadas, arrumou a cerca do quintal. Rosa, nossa vizinha de 70 anos, apareceu com uma panela de comida caseira. Menina, você está pele e osso. Isso não é vida. Estranhos cuidavam de mim enquanto minha família celebrava a vida sem mim. A ironia era dolorosa e reveladora. Dona Vera, por que eles me odeiam tanto? Perguntei, sentada na mesa da cozinha onde Renato e eu planejávamos nossos sonhos. Não é ódio, filha. É pior que ódio. É indiferença total. Você representa algo que incomoda eles profundamente. O quê? Autenticidade. Você ama de verdade, sem fingimento. Isso expõe a frieza deles, mostra o quanto são vazios por dentro. É mais fácil te excluir do que encarar essa verdade. Suas palavras doeram, mas pela primeira vez em meses, alguém estava sendo honesta comigo. Chorei até esvaziar, mas foi um choro diferente. Libertador. Sabe o que eu acho? Dona Vera continuou segurando minha mão. Acho que o Renato te deixou um presente sem você perceber. E que presente? A oportunidade de construir uma família verdadeira. Uma família que escolhe estar com você, não por obrigação, mas por amor genuíno. Olhei ao redor. Dona Vera, seu João, Rosa. Pessoas simples que apareceram na minha vida através do Renato e permaneceram por escolha própria. Que me viam, me ouviam, se importavam com meu bem-estar. Talvez ela estivesse certa. Numa tarde de outubro, finalmente encontrei coragem para limpar os pertences de Renato. Cada objeto era uma punhalada de saudade, mas eu precisava seguir em frente. Na gaveta de sua escrivaninha, entre contas e documentos, encontrei um envelope com meu nome escrito em sua letra familiar. Meu coração disparou. Meu amor, se você está lendo isso,
Significa que parti antes de você, como suspeitávamos que aconteceria. Sei que está sofrendo. Sei que se sente abandonada pela sua família, porque eu vi como eles te trataram durante minha doença. Mas quero que saiba uma coisa. Você é a pessoa mais forte, mais generosa e mais corajosa que já conheci. Não deixe que a frieza deles defina seu valor. Você merece amor verdadeiro, respeito e felicidade. Construa uma família de coração, não de sangue. Essas pessoas existem, eu prometo. Viva por nós dois, mas principalmente viva para você. Seja feliz, meu amor. É tudo que sempre quis para você. Te amo eternamente, Renato. Chorei tanto que molhei o papel. Mas dentro do envelope havia mais coisas. Uma chave pequena e um papel com endereço. Banco do Brasil, Agência Centro, cofre 247, para seu recomeço. No banco, descobri que Renato havia aberto um cofre secreto. Dentro, encontrei 180 mil Highleys em dinheiro, uma quantia que ele havia juntado vendendo equipamentos de trabalho e fazendo freelances, mesmo doente, mesmo sofrendo. Junto com o dinheiro, outro bilhete. Para quando você decidir que merece mais do que migalhas de afeto. Use isso para construir a vida que sonhamos juntos, mesmo que eu não esteja aí para ver. Meu marido, mesmo sabendo que ia morrer, pensou em me dar ferramentas para recomeçar. Ele planejou minha libertação. Naquele momento, sentada no chão frio do banco, chorando e rindo ao mesmo tempo, entendi que Renato me amou de uma forma que minha família jamais seria capaz de amar alguém. E que esse amor seria minha força para reconstruir tudo. Com o dinheiro que Renato deixou, comecei minha reconstrução em absoluto silêncio. Primeiro, marquei terapia com doutora Márcia, uma psicóloga especializada em luto e relacionamentos familiares disfuncionais. Clara, família tóxica é como veneno diluído na água. Você bebe achando que é normal, mas está se envenenando lentamente. Não percebe que está morrendo até ser quase tarde demais. As sessões foram dolorosas, mas necessárias. Aprendi a entender os padrões de manipulação que sofri a vida toda. A perceber que sempre fui o bode expiatório da família, aquela que carregava as frustrações de todos. Depois, comecei trabalho voluntário no hospital onde Renato foi tratado. Ajudar outras famílias em situações parecidas me mostrou como o apoio verdadeiro deveria funcionar. Via maridos que não saíam de perto das esposas doentes. Filhos que dormiam em cadeiras desconfortáveis para não deixar os pais sozinhos. Famílias que vendiam tudo para pagar tratamentos. Fernanda, viúva há 3 anos, se tornou minha mentora no processo de luto. O segredo é aceitar que algumas pessoas simplesmente não merecem espaço na sua nova vida. Não é crueldade, é autopreservação. Comecei a escrever também. Um blog sobre perda, reconstrução e relacionamentos familiares tóxicos. As palavras fluíam como terapia, curando feridas que nem sabia que existiam tão profundamente. Os textos tocavam outras mulheres. Comentários chegavam diariamente de pessoas que passaram por situações similares. Eu, que me sentia invisível, virava referência para desconhecidas. Simone e Gustavo, casal amigo de Renato, me ajudaram com questões legais e burocráticas que eu não entendia. Rosa e seu João me adotaram oficialmente como filha do coração, enchendo meus domingos vazios com almoços calorosos e conversas afetuosas. Estabeleci uma rotina saudável pela primeira vez na vida. Academia às 6 da manhã, trabalho das 8 às 5, terapia 2 vezes por semana, escrita todas as noites, voluntariado nos fins de semana. Estava me tornando alguém que Renato ficaria orgulhoso. Mais do que isso, estava me tornando alguém que eu mesma estava aprendendo a amar e respeitar. Meu blog cresceu exponencialmente. Mulheres compartilhavam histórias parecidas, criavam uma rede de apoio virtual, organizamos encontros presenciais. Eu, que sempre me senti inadequada, virei líder de um movimento de mulheres que se reconstruíam após perdas familiares. A ironia era deliciosa. Enquanto minha família me tratava como invisível, centenas de estranhas me viam como inspiração e força. Aprendi que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar quando a vida fica difícil.
Quem chora suas lágrimas e celebra suas vitórias. Quem te ama pelos seus defeitos, não apesar deles. Durante 8 meses inteiros, implementei uma estratégia que aprendi na terapia. O silêncio absoluto. Não retornei uma ligação sequer. Não respondi mensagens. Não apareci em eventos familiares. Não mandei parabéns em aniversários. Era como se eu tivesse evaporado completamente da vida deles. Bloqueei Camila em todas as redes sociais. Deletei o número dos meus pais. Mudei meu endereço de e-mail principal. Patrícia tentou me procurar algumas vezes, mas eu simplesmente a ignorava completamente. Para quem passou a vida inteira me ignorando, minha ausência começou a incomodar profundamente. Eles descobriram que eu era o elo que mantinha muitas tradições familiares funcionando. Eu que lembrava de aniversários. Eu que organizava encontros. Eu que mediava conflitos. Clara não apareceu no aniversário da vovó. Ouvi Camila reclamar numa ligação que interceptei acidentalmente, quando ela ligou para um número antigo meu. Ela está estranha. Nem responde minhas mensagens. Patrícia comentou noutra ocasião. Minha mãe tentou me ligar diversas vezes. Deixava recados dramáticos no WhatsApp. Enviava e-mails formais como se estivesse lidando com uma empresa. Eu via tudo, mas não respondia absolutamente nada. Eles começaram a perceber o real peso da minha ausência quando entenderam que, sem mim, eles eram basicamente estranhos, fingindo ser família por obrigação social. A dinâmica tinha mudado completamente. E eu estava adorando assistir de longe. No final de março, quase um ano após a morte de Renato, Patrícia apareceu na minha porta numa tarde de sábado. Flores na mão, vinho caro, aquele sorriso falso que eu conhecia desde criança. Clara, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Você não pode me ignorar para sempre. Nossa amizade vale mais que qualquer mal-entendido. Posso sim ignorar. E vou continuar ignorando. Sei que fiz algumas besteiras, mas... Besteiras? Explodi pela primeira vez em meses. Besteiras? Você riu da minha dor. Debochou do meu marido morrendo, me abandonou no dia do funeral. Peguei meu celular e mostrei o vídeo que Diego havia enviado. Ela empalideceu ao se ver zombando de mim. Clara, eu estava bêbada naquele dia. Não estava pensando direito. Exato. Não estava pensando, porque pensar em mim, nos meus sentimentos, no meu sofrimento nunca foi prioridade na sua vida. Nesse momento, um carro parou na frente de casa. Minha família inteira desceu. Pai, mãe, Camila. Uma operação coordenada de manipulação que eu conhecia muito bem. Clara, você está sendo extremamente dramática. Minha mãe começou com aquela voz condescendente. Já passou da hora de parar com essa birra infantil. Foi a gota d'água que transbordou anos de humilhação engolida. Dramática! Dramática! Gritei como nunca havia gritado na vida. Vocês me abandonaram no dia mais difícil da minha vida, zombaram da morte do meu marido. Peguei uma pasta que preparei durante meses. Dentro, todas as provas que compilei ao longo dos anos. Fotos de aniversários onde ganhei presentes baratos enquanto Camila ganhava joias. Mensagens onde era claramente excluída de eventos familiares. Vídeos onde eles demonstravam preferência aberta pela irmã caçula. Isso aqui são 28 anos de evidências. 28 anos de vocês me tratando como cidadã de segunda classe. Agora chega. De hoje em diante eu não tenho pais, não tenho irmã, não tenho amiga de infância. Vocês são completos estranhos para mim. Camila, acostumada a sempre conseguir o que queria, tentou revidar com agressividade. Você não pode nos cortar da sua vida assim. Posso sim, e vou. Vocês passaram a vida inteira me cortando em fatiadinhas pequenas, me diminuindo, me humilhando. Agora é minha vez de cortar vocês inteiros da minha existência. Meu pai, talvez pela primeira vez na vida, demonstrou algo parecido com arrependimento. Clara, filha, talvez nós tenhamos errado em algumas situações. Talvez? Talvez? Ri com uma amargura que nem sabia que existia dentro de mim. Vocês escolheram ir ao noivado da Camila em vez do funeral do meu marido. Não existe talvez nessa história. Minha mãe tentou usar sua velha estratégia de vitimização. Clara, você está magoando muito a família. Somos seu sangue, não podemos ser substituídos. Sangue? Olhei para ela com uma frieza que me surpreendeu.
Sangue não significa nada quando não vem acompanhado de amor, respeito e lealdade. Vocês falharam nas 3 coisas. Os expulsei de casa fisicamente. Fechei a porta na cara deles. No dia seguinte, troquei todas as fechaduras. Bloqueei números definitivamente. Exclui qualquer rede social onde eles pudessem me encontrar. Finalmente, silêncio. Paz. Liberdade absoluta. Pela primeira vez em décadas, respirei aliviada. 2 anos depois, no 2º aniversário de morte de Renato, visitei seu túmulo como fazia religiosamente todo mês. Flores frescas, sempre as mesmas que ele me dava quando namorávamos. Uma tradição que mantinha nossa conexão viva e forte. Patrícia estava lá, de costas para mim. Mais magra, cabelos grisalhos, postura curvada de quem carrega arrependimento nos ombros. Clara. Ela se virou ao me ouvir chegar. Não. Minha voz saiu firme, sem raiva, apenas determinada. Só quero dizer uma coisa. Eu estava completamente errada. Fui uma amiga terrível. Você mereceu coisa muito melhor do que eu ofereci. Lamento profundamente. Olhei para ela por alguns segundos. Vi sinceridade onde antes só havia falsidade e conveniência. Mas algumas feridas são grandes demais para cicatrizar completamente. Obrigada por reconhecer. Mas algumas pontes precisam ficar queimadas para sempre. Ela acenou tristemente e se afastou. Não houve reconciliação, mas houve encerramento definitivo. Minutos depois, Rosa e seu João chegaram com o bolo de chocolate que faziam todo ano nessa data. Simone e Gustavo apareceram com as crianças pequenas, que correram para me abraçar. Fernanda veio com flores do próprio jardim. Diego trouxe fotos novas de Renato que havia encontrado no computador. Minha família verdadeira. Escolhida pelo coração, construída com carinho, mantida por amor mútuo e genuíno. Olhei para a lápide de Renato, onde estava gravado: Renato Silva amou e foi amado verdadeiramente. E sorri com lágrimas nos olhos. Consegui, meu amor. Construí exatamente a vida que você sonhou para mim. O vento de outono balançou as árvores ao redor como uma resposta carinhosa. Um abraço invisível que ainda me aquecia a alma, me dando forças para continuar. Descobri que a maior vingança contra quem nos abandona não é o rancor eterno, mas a felicidade plena. É viver bem, cercada de amor verdadeiro, construindo algo bonito sobre os escombros da dor. Minha vida hoje é uma homenagem diária ao amor que Renato me ensinou a reconhecer e valorizar. Da destruição completa nasceu minha liberdade absoluta. E dessa liberdade construí um amor maior e mais forte do que qualquer ferida do passado. Você já teve que estabelecer limites com familiares que te machucaram? Como você encontrou a coragem para se colocar em primeiro lugar? Compartilhe sua história nos comentários abaixo e, se isso te tocou, por favor, se inscreva para ouvir mais histórias de resiliência e cura. Lembre-se, a família que você escolhe pode ser mais significativa do que a família em que você nasceu. Obrigado por ouvir e desejo força em sua própria jornada.